TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. E nesta edição, Lei-Seca completa 18 anos e Petrópolis mantém índice de alcoolemia acima da média do estado. Últimos preparativos para a 37ª edição da Bauerfest movimentam Palácio de Cristal. TCRJ rejeita arquivamento e mantém apuração sobre aumento de 70% nos salários de Ingo Rames e secretariado. E o diálogo com o objetivo de destacar o lançamento do livro Se Fôssemos Cidades. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate neste dia 18 de junho. E olha só, gente, começa nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, a 37ª edição da Bauerfest, a tradicional festa do colono alemão aqui em Petrópolis. E olha só, gente, faltando poucas horas para o início dessa festa, os trabalhos de montagem e organização estão na reta final lá no Palácio de Cristal, que será o principal palco do evento que segue até o dia 5 de julho. Vamos acompanhar um pouco sobre justamente essa fase final de preparação. Barracas, palco, decoração e toda a estrutura necessária para receber moradores e turistas já estão praticamente concluídas. A programação do primeiro dia contará com apresentações folclóricas, bailão e a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, além da tradicional sangria do primeiro barril de chopp. Os preparativos para a 37ª Bauerfest já estão na reta final aqui no Palácio de Cristal. A estrutura está quase pronta para receber moradores e turistas de todo o Brasil, a partir desta sexta-feira, dia 19, em mais uma edição que promete celebrar a tradição alemã aqui em Petrópolis. Além da programação cultural e gastronômica, a Prefeitura preparou um esquema especial de mobilidade para os 17 dias de festa. A rua Alfredo Pachá segue interditada por causa da montagem da estrutura, enquanto a rua Padre Siqueira opera com a mão invertida para facilitar o fluxo de veículos na região. Segundo o secretário de Turismo, Ney Carvalho, o planejamento deste ano inclui ajustes no trânsito e reforço na operação viária no entorno do Palácio de Cristal. É entender que todo esse movimento é importante para a cidade, na geração de emprego direta e indireta, movimentando a nossa economia. Então, que nós tenhamos um pouco de paciência, apesar que nós já temos feito um trabalho de pertencimento e muita gente já tem entendido a importância não só da Bauer, como de outros eventos para a economia da nossa cidade. A expectativa é de grande movimentação já nesse primeiro fim de semana. Para atender o público, a Prefeitura também organizou operações especiais de transporte, segurança, limpeza urbana e atendimento aos turistas. A expectativa é de que nós venhamos superar esse número do ano passado, tendo um novo recorde, com quase 100% de ocupação hoteleira nesse primeiro final de semana da Bauerfest. E, claro, consequentemente, isso vem impactar toda a rede hoteleira, gastronômica e o comércio local. A segurança também receberá reforço durante a Bauerfest. Além do trabalho da Guarda Civil Municipal, a operação contará com o apoio da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Policiamento Turístico e equipes do 26º Batalhão. De acordo com a organização, o planejamento foi definido em reuniões entre as forças de segurança para garantir tranquilidade a moradores e visitantes durante todo o evento. E ainda teremos alguma segurança privada também que vai colaborar conosco aqui no interior do Palácio. Então, a garantia total da segurança do público dentro, nas imediações, né, e fazendo jus a esse título de Petrópolis, a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. A Bauerfest terá início nesta sexta-feira, dia 19, e segue até o dia 5 de julho com atrações culturais, apresentações folclóricas, música e gastronomia típica. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis. Inclusive, ainda nesse assunto da Bauerfest, a CPTrans publicou um vídeo dando dicas para a utilização daquele aplicativo de GPS, o Waze, aqui em Petrópolis durante a festa. Olha só. Usar o Waze em Petrópolis, vale a pena? Vale, especialmente durante o período da Bauerfest.
Muitas vezes você conhece o caminho, mas você não sabe se a qualidade do tráfego naquele caminho está realmente boa. Então, para você saber isso, o Waze ele vai muito além de te dizer qual é o caminho que você tem que seguir, baseado só na direção em específico. Ele também vai avaliar como é que está o trânsito em cada uma das alternativas que você tem e já te dizer se aquela alternativa que você costuma usar é a melhor ou se vale a pena seguir uma rota alternativa. Além disso, a gente também usa o Waze como fonte de informação primária para saber sobre acidente, saber sobre o estado das vias, especialmente em relação ao fluxo viário. Então, quando você usa o Waze, especialmente nesses momentos, mais uma vez, a gente consegue ter essa informação em primeira mão, por causa do convênio que a prefeitura tem com o Waze, e com isso avaliar qual é o posicionamento que a gente tem que ter para garantir que você chegue em casa com mais ordenamento, mais segurança. A gente sabe que é um período difícil, mas a gente conta com a tua ajuda usando essas ferramentas tecnológicas para garantir que a gente consiga ter uma cidade mais ordenada, um trânsito mais tranquilo. Forte abraço. E olha só, gente, se a gente está falando de coisa positiva agora, nós vamos falar sobre um problema sério que está acontecendo aqui em Petrópolis. Moradores e comerciantes da Rua Teresa, um dos principais polos comerciais aqui do município, têm reclamado do acúmulo de lixo em alguns pontos da via. Além do mau cheiro e da aparência desagradável, a situação tem gerado preocupação com a saúde pública e a proliferação de insetos e animais no local. Em meio a um movimento de moradores, comerciantes e turistas, sacos de lixo e entulho podem ser encontrados em diferentes trechos da Rua Teresa. A situação chama a atenção de quem passa pelo local e, segundo quem trabalha e mora na região, tem se tornado um problema recorrente. Na servidão localizada no número 32 da via, as reclamações têm sido ainda mais frequentes. Aqui na Rua Teresa, um dos principais cartões postais do comércio de Petrópolis, o que deveria chamar a atenção dos clientes são as vitrines. Mas em alguns pontos da via, o acúmulo de lixo e entulho também tem feito parte da paisagem e gerado reclamações. Além do impacto visual, ainda existe a preocupação com o mau cheiro e com o aparecimento de insetos e outros animais. É difícil até a gente não ter nem como sair aqui à noite, porque além do lixo, né, isso aqui virou um ponto de tudo, né? De droga, de usuário de droga, de pessoas bêbadas. Ontem mesmo eu passei uma situação muito desagradável aqui, com uma pessoa, com um homem aqui à noite, entendeu? Fui abrir a janela da minha casa, estava aqui e eu passei uma situação muito chata. Moradores e comerciantes cobram mais fiscalização e medidas que ajudem a coibir o descarte irregular de resíduos na região. E agora com a caçamba que está toda quebrada, eles pegam o saco do chão e a caçamba continua cheia, né? Então continua, no outro dia o pessoal colocando a lixarada e fica desse jeito que você, né, viu aqui. E isso incomoda muito, porque é na porta da minha casa, né? A moradora afirma ainda que já registrou reclamações junto à ouvidoria da Condep, mas diz que o problema persiste. Ela também relata que resíduos descartados de forma irregular agravam a situação. Esse entulho vem de tudo quanto é lado. Tem gente que para de carro aqui para colocar entulho. Da onde vem eu não sei, mas os daqui da Rua Teresa, eu sei que é loja que fecham, né, que eles fazem obra em loja, obra em casa. Então é coisas de loja, coisas de casa também, né, é colchão, é guarda-roupa, é fogão, o que tiver eles vão colocando aqui. Param para colocar aqui, virou um ponto de lixão. Cássia pede que o poder público tome providências e ajude a população local. O meu apelo para as autoridades, né, pessoal da prefeitura, da Condep, não sei quem resolve isso, acabar com esse ponto de lixo aqui. Porque não está dando mais, está insuportável já isso, e está incomodando muito. Eu tenho criança pequena em casa, entendeu? Tenho minha sogra de idade, entendeu? E está incomodando demais, não dá mais, não tem condições desse lixo continuar aqui. Em nota, a Prefeitura informou que a coleta de lixo domiciliar na Rua Teresa é realizada diariamente no período noturno e que uma equipe de supervisão será enviada ao local. O município também afirmou que o recolhimento de entulho foi feito no dia 10 de junho e que um novo atendimento já está sendo programado. A Prefeitura destacou ainda que o material acumulado é composto por restos de obra e poda, cujo descarte em vias públicas é considerado crime ambiental, sujeito a multa de até R$11 mil. E agora, trocando de assunto mais uma vez, a Lei Seca completa 18 anos nesse mês, com resultados importantes na redução de mortes e acidentes de trânsito em todo o país. Mas aqui em Petrópolis, os números ainda acendem um alerta.
A cidade registra índices de motoristas flagrados após o consumo de álcool superiores à média estadual e acumula mais de 1.400 atendimentos a vítimas de acidentes somente no ano de 2025. Dados da Operação Lei Seca mostram que, em 2025, Petrópolis teve 15 ações de fiscalização com mais de 1.500 motoristas abordados. Ao todo, foram registradas 683 infrações, sendo 262 por alcoolemia. O índice de motoristas flagrados após consumirem bebidas alcoólicas chegou a 16,47% no ano passado. Nos 4 primeiros meses de 2026, o percentual aumentou para 16,85%. Os números chamam a atenção porque estão acima da média registrada no estado do Rio de Janeiro, que teve pico de pouco mais de 10% no período pós-pandemia. 18 anos após a criação da Lei Seca, especialistas reforçam que a fiscalização continua sendo uma das principais ferramentas para reduzir acidentes e salvar vidas. Mas os números de Petrópolis mostram que a conscientização ainda é um desafio. O deputado Hugo Leal, autor do projeto que deu origem à Lei Seca, destaca a necessidade da evolução constante das fiscalizações, com o objetivo de reduzir cada vez mais os índices de acidentes. A Lei Seca só apura o uso de álcool e direção. Nós estamos evoluindo, já discutimos em vários outros ambientes, a questão de outras drogas. É necessário, um pouco mais complexo a fiscalização, mas é necessário você agir, avançar para outras drogas que também tiram a capacidade motora do motorista. Desde que entrou em vigor, em 2008, a Lei Seca ajudou a reduzir as mortes e os feridos no trânsito em todo o estado. Ainda assim, os dados mostram que misturar álcool e direção está longe de ser uma prática incomum e continua colocando vidas em risco. A gente fica aqui na torcida para a redução desses números, para a redução dos índices de alcoolemia aqui em Petrópolis e, é claro, para que a segurança no trânsito seja ainda melhor e que mais pessoas sejam conscientizadas. E encerrando essa parte, nós vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, gente, com uma notícia que eu já havia, inclusive, adiantado para vocês lá no nosso Instagram da TV Correio da Manhã, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiu, nesta quarta-feira, dar prosseguimento à análise da denúncia que questiona o reajuste de aproximadamente 70% nos salários do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, do vice-prefeito Albano Filho e também dos secretários municipais, por 3-1. O plenário acompanhou o voto da conselheira revisora Mariana Montebolo Williman, convertendo a denúncia em representação e determinando diligências para que a prefeitura preste esclarecimentos. Quem traz mais informações sobre a situação é o nosso repórter Gabriel Hatch. A decisão do plenário foi diferente da apresentada pelo relator do processo, o conselheiro substituto Cristiano Lacerda. Em seu voto, ele defendia a conversão da denúncia em representação, mas também o arquivamento do processo. O argumento era de que a discussão estaria fora da competência dos tribunais de contas. No entanto, prevaleceu o entendimento da conselheira revisora. Com isso, a Prefeitura de Petrópolis terá que prestar informações ao Tribunal de Contas sobre o reajuste aprovado pela Câmara Municipal no fim de 2024. A representação tem origem em uma denúncia apresentada pelo vereador Léo França. O parlamentar questiona a legalidade do aumento aprovado pelos vereadores em dezembro de 2024, quando Ingo Rames ainda exercia o mandato na Câmara Municipal, embora já tivesse sido eleito prefeito. O reajuste já havia sido suspenso por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e posteriormente pela própria Prefeitura, após a decretação de estado de calamidade financeira. Agora, o processo segue em tramitação no Tribunal de Contas do Estado e entra em fase de instrução, com a coleta de informações e documentos que serão analisados pelos conselheiros da Corte. A redação buscou um posicionamento da Prefeitura de Petrópolis e aguarda. Gabriel Hatch para a TV Correio da Manhã. E a Justiça de Petrópolis negou um novo pedido do governo do estado do Rio de Janeiro para ampliar o prazo de apresentação do plano de instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui no município. Na mesma decisão, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, determinou a multa de R$30 mil pelo descumprimento da determinação anterior e estabeleceu um prazo de 5 dias para que o Estado apresente o planejamento completo da unidade.
A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em uma decisão anterior, a Justiça havia concedido tutela de urgência determinando que o Estado apresentasse em até 30 dias um plano detalhado com cronograma para a implantação da DEAN em Petrópolis, incluindo uma definição do imóvel, etapas de adaptação ou obras, previsão de pessoal e aquisição de equipamentos. Também foi estabelecido um prazo até agosto de 2026 para a execução integral das medidas. Nós estamos agora no mês de junho, esse plano não foi apresentado, então há um verdadeiro descumprimento da ordem judicial. Nós peticionamos para comunicar o juiz desse descumprimento. O juiz reconheceu numa decisão da data de ontem de que o Estado de fato está em mora, quer dizer, ele não cumpriu essa ordem judicial. Após recorrer da decisão por meio de um agravo de instrumento, o governo do estado solicitou a prorrogação do prazo mais 90 dias, alegando complexidade administrativa e dificuldades para localizar um imóvel adequado para a instalação da delegacia. Entretanto, o magistrado destacou que o pedido de efeito suspensivo do recurso já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo a validade da determinação judicial. É importante novamente ressaltar que há recurso disponível no Fundo Nacional de Segurança Pública, que já foi transferido para o Estado do Rio de Janeiro e que seria um recurso suficiente para instalar a Delegacia de Atendimento à Mulher em Petrópolis. Na decisão, o juiz ressaltou que a obrigação imediata não era a construção ou instalação física da unidade, mas apenas a apresentação do plano e do cronograma. Segundo ele, mais de 80 dias se passaram desde o primeiro pedido de prorrogação do prazo, sem que o Estado apresentasse sequer um esboço das medidas que pretende adotar. O magistrado também rejeitou os argumentos relacionados à falta de servidores e às limitações orçamentárias decorrentes do regime de recuperação fiscal. Para ele, essas dificuldades não justificam o descumprimento da ordem judicial e deveriam servir de base para um planejamento administrativo eficiente. A gente tem recurso público, a gente tem uma decisão judicial determinando, a gente já tem um movimento do município de Petrópolis para a disponibilização desse imóvel. E nós temos uma situação hoje no Brasil e que é notícia todos os dias de violência contra as mulheres, de casos de feminicídio. Então, é injustificável essa demora do Estado do Rio de Janeiro em apresentar esse plano de instalação. Ao indeferir a prorrogação, o juiz Jorge Luiz Martins Alves afirmou que conceder um novo prazo representaria um prêmio à desídia administrativa, ou seja, um desleixo, e enfraqueceria o poder de coerção do judiciário. Com isso, ele declarou exigível a multa única de R$30 mil e determinou que o Estado apresente o plano detalhado em até 5 dias. O juiz ainda advertiu que o descumprimento desse novo prazo poderá resultar no aumento das penalidades e até ser interpretado como ato atentatório à dignidade da justiça, nesse caso, um desrespeito ao funcionamento do Poder Judiciário. Após o cumprimento das determinações, o processo vai retornar para nova análise, quando vai poder ser avaliada a realização de uma audiência especial para discutir o caso. Por fim, a Justiça determinou que a intimação do Estado seja realizada por um oficial de justiça, em caráter de urgência, reforçando a necessidade do cumprimento imediato da ordem judicial. Ainda sobre essa reportagem, o governo do estado do Rio de Janeiro informou que vai recorrer das decisões judiciais por entender que Petrópolis já conta com estruturas especializadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência. A Polícia Civil destacou que a 105ª Delegacia de Polícia possui um núcleo integrado de atendimento à mulher, com policiais capacitados e espaço adequado para acolhimento e registro de ocorrências. O modelo adotado no município segue o mesmo padrão utilizado em outras cidades do estado que dispõem desse tipo de atendimento especializado. Olha só, gente, ainda nesse assunto justamente da DEAN aqui em Petrópolis, a gente tem um outro desdobramento. Dessa vez não por parte do governo do estado, mas sim por conta da Prefeitura de Petrópolis, que já está realizando a questão da vistoria de um imóvel para instalação desse aparelho, não é mesmo, Toledo? Estamos aqui ao vivo com você, que vai justamente trazer mais informações. Fala um pouquinho para a gente sobre essa vistoria.
Boa tarde, Hugo. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Esse é mais um desdobramento, né, da chegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Petrópolis, né? Esse casarão que foi vistoriado, ele é localizado na rua Doutor Saep, próximo onde fica Águas do Imperador, também onde fica a Defesa Civil aqui em Petrópolis. E a nossa equipe até foi lá nessa manhã e a gente, é claro, vai trazer ao longo da nossa programação uma reportagem completa sobre esse assunto. Mas, como eu disse, esse imóvel está localizado na rua Doutor Saep, no número 39, no centro de Petrópolis. Pelo modelo de parceria que está sendo desenhado, o local vai ficar sob a responsabilidade do governo do estado. A Polícia Civil vai assumir o pagamento de um aluguel e vai cuidar de todas as obras, reformas e adaptações necessárias para que o espaço vire uma delegacia moderna e principalmente acolhedora. Embora a criação e o funcionamento da delegacia sejam obrigações do governo do estado, segundo a Prefeitura de Petrópolis, um trabalho vem sendo feito desde 2025 para ajudar a encontrar um imóvel para abrigar de forma acolhedora tanto os profissionais quanto as mulheres que precisam ser atendidas. Com essa vistoria realizada, os dados técnicos já foram enviados para que o Estado conclua o cronograma de instalação e o contrato de locação seja assinado. Vale ressaltar, é claro, que a gente pode voltar mais atualizações sobre esse assunto a qualquer momento ao longo da nossa programação e principalmente nas nossas redes sociais. Volto com você. Perfeito, Toledo. Já fica aqui o convite, então, para todo o nosso público acompanhar aqui os programas da grade da TV Correio da Manhã e também seguir lá nas nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, como vocês estão vendo aqui na barrinha vermelho abaixo de mim, porque é muito importante. Lá as notícias saem em primeira mão, então, é claro, já fica esse convite mais uma vez para que todos sigam. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e agora a gente vai encerrar sua participação e também o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo com Gabriel Toledo. Inclusive, uma previsão do tempo bem especial, porque amanhã tem Jogo do Brasil. Estamos chegando no final do outono e já vou dar aqui um panorama de como vai ser a nova estação. O inverno desse ano começa oficialmente às 5 horas e 24 minutos da manhã de domingo, dia 21 de junho, e deve trazer mudanças importantes no tempo em todo o país. No sudeste, a estação vai ser marcada por períodos de frio intenso no início, seguidos por momentos de calor acima da média nos últimos meses. A chegada do inverno coincide com o avanço de uma forte frente fria pelo interior do Brasil. A primeira onda de frio da estação está prevista para ocorrer entre os dias 22 e 30 de junho, provocando uma queda acentuada das temperaturas em diversas áreas do sudeste. Na região serrana do Rio, o frio deve ser ainda mais sentido, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Outras 2 massas de ar polar também são esperadas ao longo de julho, reforçando as características típicas da estação. Outra mudança importante está prevista para a segunda quinzena de agosto, quando uma frente fria continental poderá provocar chuva em áreas do interior da região sudeste. Segundo os meteorologistas, o inverno deste ano vai ser influenciado pelo fortalecimento do fenômeno El Niño, que começou oficialmente neste mês de junho. Embora os efeitos mais intensos sejam esperados para a primavera e o verão, os primeiros impactos já devem ser percebidos durante os próximos meses. A previsão indica que as temperaturas médias no estado do Rio de Janeiro devem permanecer dentro da normalidade. No entanto, períodos de calor acima do esperado podem ocorrer durante agosto, principalmente em áreas do sudeste. Já na reta final do inverno, em setembro, existe risco de formação de ondas de calor. E agora, indo para a previsão do sextou das cidades aqui da nossa região de cobertura, em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 8 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira vai ser de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, forma-se nevoeiro e as temperaturas variam entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, amanhã começa a Bauernfest. E olha só, não temos previsão de chuva. O dia vai estar bem típico da estação, com sol e muitas nuvens a partir da tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade. O frio vai estar bem intenso, do jeito que os turistas que vêm para Bauern gostam. Os termômetros vão variar entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o sextou vai ser de sol com muitas nuvens, ficando com períodos de céu nublado. À noite vai ser com muitas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 22 graus.
E para finalizar, em Três Rios, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica com ainda mais nuvens e os termômetros vão variar entre 11 e 23 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E agora, trocando de assunto, gente. Quem for doar sangue no Hemorrio até amanhã pode ganhar gratuidade no transporte público e até mesmo descontos em corridas de aplicativo. A ação faz parte da campanha Rota Solidária, que busca facilitar o acesso dos voluntários e reforçar os estoques do Banco de Sangue do Estado do Rio de Janeiro. A campanha chegou à 4ª edição e reúne parcerias com empresas de transporte público e mobilidade urbana. Ao todo, estão sendo oferecidas 3.200 gratuidades para quem comparecer ao Hemorrio durante o período da ação. A iniciativa garante o benefício, mesmo para quem não for considerado apto a doar após a triagem clínica. Até o dia 19, todas as pessoas que se dirigirem ao Hemocentro, vão ser contempladas, com gratuidade, passagem de ida e volta, e no caso da Uber, com desconto nas corridas. No todo, vão ser 3.200 gratuidades e 1.400 descontos fornecidos pela Uber. Entre os doadores, a campanha tem sido bem recebida. Morador de Belfor Roxo, Anderson Ribeiro da Silva, aproveitou a facilidade no deslocamento para mais uma vez contribuir com a doação de sangue. Hoje eu cheguei aqui, vim de Belfor Roxo, então peguei um ônibus e um metrô de onde eu moro e cheguei aqui, fui surpreendido pela campanha do Hemorrio, ganhei 2 passagens de metrô, estou muito feliz. Alegre por essa campanha, essa iniciativa também, para poder estar incentivando as pessoas a doarem sangue. Anderson conta ainda que a solidariedade faz parte da sua história desde a infância. Quando era mais jovem, sofri uma queimadura de 3º grau e precisei ficar internado 6 meses. E nesse período de 6 meses, eu passei por 2 cirurgias de enxerto de pele nas costas e precisei de muita doação de sangue, precisou de muita bolsa de sangue, Quem também aprovou a iniciativa foi a bombeira civil Gleides Soares Pereira. Doadora há 15 anos, ela não sabia da existência da campanha e foi surpreendida com a gratuidade no transporte. De 4 em 4 meses eu faço o possível para estar sempre doando e hoje eu fiquei muito surpresa. E eu tirei do meu bolso a passagem e ia fazer muita falta para mim. Chego aqui e ganho um cartão com a minha passagem retornando para mim. Então, estou muito feliz por isso. Vocês não têm noção do quanto isso aqui para mim é importante hoje. A doadora Vivian Leandro conheceu a Rota Solidária pelas redes sociais. Ela conta que passou a doar sangue após acompanhar a necessidade de uma parente durante um período de internação. Para ela, a campanha pode ajudar a atrair novos voluntários. Ontem eu acordei já querendo doar sangue, vim para doar. E aí eu entrei no Instagram e apareceu no feed essa Rota Solidária, que é gratuita no metrô, no ônibus. E aí eu vi de metrô, recebi esse voucher de ida e volta e eu vou, feliz da vida. O sangue coletado pelo Hemorrio abastece mais de 100 unidades hospitalares do estado. O material é essencial para cirurgias, tratamentos oncológicos, transplantes e atendimentos de emergência. Para participar da campanha, basta comparecer ao Hemorrio no centro do Rio de Janeiro até sexta-feira, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. No momento do cadastro, o doador recebe o equivalente a 2 passagens para custear o deslocamento. Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde, podem doar sangue apresentando documento oficial com foto. Venham doar sangue, venham fazer a diferença na vida de alguém. E é isso, gente. É muito importante que as pessoas façam a doação de sangue, seja no Hemorrio durante essa ação que vai até amanhã, ou na sua cidade, aqui em Petrópolis, lá no Banco de Sangue Santa Teresa, porque uma doação pode salvar até 4 vidas. É um ato importantíssimo e é muito necessário. A gente sabe que a situação fica muito complicada nesse período que a gente tem algum tipo de festividade. A gente tem a Bauerfest aqui em Petrópolis, que muda um pouquinho o calendário das pessoas. A gente também está tendo, é claro, a Copa do Mundo, enquanto muitas pessoas não saem de casa justamente para poder acompanhar os jogos. Então é muito importante que você vá lá, faça a sua parte, faça essa doação, seja aonde for.
seja no Banco de Sangue Santa Teresa, seja lá no Hemorrio, porque, mais uma vez, é uma ação de grandiosa importância. E com essas informações, gente, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E
tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez vamos falar de poesia, de literatura. Vamos falar com André Tourinho, que vai falar um pouquinho sobre um livro que vai ser lançado daqui a pouco. Não é mesmo, André? Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui, é uma satisfação. Um prazer te receber aqui no programa, André. E antes da gente falar especificamente sobre o livro que vai ser lançado aqui em Petrópolis, queria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse para o nosso público. Muito obrigado. Eu sou André Tourinho, tenho me dedicado às artes desde a adolescência. Eu sou formado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pelo FRJ, mas ao longo desse caminho eu tive o privilégio de participar de uma antologia da PUC, na época que eu morei em São Paulo, e assim fui descoberto poeta por uma professora que leu os versos e falou, não, você é poeta. E desde então eu tenho buscado deslindar um caminho no teatro, escrevendo para o teatro, atuando. E recentemente saiu em Petrópolis o filme Ecos da Vida, dirigido por André Bragança, e tive a alegria de protagonizar em um dos núcleos e perceber como as artes se conversam, não se divergem, muito pelo contrário. Diferentes linguagens que, de alguma maneira, fazem com que eu alcance a pessoa de diferente forma. E agora estou lançando meu segundo livro de poesia pelo selo Canário Editorial, e é uma satisfação. Petrópolis realmente é uma cidade muito aberta à arte. E até essa questão de Petrópolis ser uma cidade aberta à arte é um tópico interessante a gente destacar, que você vai lançar o livro em Petrópolis, mas você tem todo um caminho antes que começa lá na Bahia, não é mesmo? Lá em Salvador. Justamente. É uma satisfação dizer que Petrópolis é a primeira cidade a lançar o livro. Então, é efetivamente o lançamento, não mais um entre tantos lançamentos. Sim, eu sou de Salvador, nascido e crescido lá, morei lá até os 17 anos. E são realidades muito distintas. E como baiano aqui encontrei uma cápsula do tempo, de um período não só imperial, eu acho que é uma cidade que continua viva. Eu não vejo como um museu aberto, simplesmente. Há um presente no qual as pessoas escrevem suas vidas nesta cidade, que é segura, histórica, bucólica, mas ao mesmo tempo há toda uma beleza de poder observar a poética nas ruas. Sinto muito isso. Perfeito, André. E até é um ponto interessante que eu gostaria de entender, é justamente por que Petrópolis ter sido escolhido para ser justamente o ponto principal do lançamento desse livro. Eu moro aqui em Petrópolis nos últimos 2 anos, uma vez que eu me formei na UFRJ. E aqui eu diria que boa parte do corpo dos poemas se fez aqui. Ou seja, ainda que convivências na época do Rio, Salvador, São Paulo, aqui encontrei uma cidade ponte, uma cidade porto, para justamente absorver as vivências que eu havia acumulado e também destrinchar o olhar. Acho que é uma cidade que permite pausas nesse frenesi que muitas vezes nos encontramos. E um outro ponto que eu gostaria de falar, antes da gente de fato começar a falar sobre o livro em si, sobre esse segundo lançamento, é justamente sobre o primeiro. Queria que você falasse, antes desse aqui, qual é o livro que vem, qual foi o primeiro livro lançado? Então, o primeiro livro saiu em 2021, eu sou de 2000, imagino que você seja até mais novo. Um pouquinho mais novo, 2003. Essa geração Z. Chamado Doce Caos, e foi justamente um baiano nessa diferença de realidade em São Paulo, nessa época. E eu acho que foi um livro importante, porque me permitiu elaborar uma identidade, testar o que funcionava, o que não funcionava, para justamente amadurecer na obra seguinte. Tanto que houve, de 2021 a 2026, uma janela de tempo considerável para justamente
e decantando esses poemas, né? Porque é preciso muita matéria de vida para alcançar a poesia. E nesses 5 anos, agora a gente vai ter o Se Fôssemos Cidade, esse seu segundo lançamento. Queria que você falasse um pouco sobre o conteúdo desse livro. Então, eu vejo o poema como um organismo vivo. Então é difícil descrever, como descrever sua mãe, seu pai, as pessoas. Você tem um ângulo dele. E a cada vez que eu reacesso o meu livro, eu vou percebendo que é um origami. Uma nova face se apresenta conforme você se move ao longo da leitura. Mas eu diria que é um livro que quer abarcar as sombras e luzes que se contém em nós. Eu acho que vivemos em um período, às vezes, maniqueísta, e a poesia quer abarcar tudo de humano que há em nós. Não exige a perfeição, abraça a nossa congruência. E o livro pega a metáfora do espaço para justamente nos representar como pessoas. Porque nós temos pontos turísticos, virtudes que apresentamos na nossa fronte, na nossa fachada, digamos assim, mas também as nossas mazelas, nossas favelas, aquilo que omitimos. Mas tudo isso nos integra. Então acho que é um livro que quer nos integralizar nessa representação de algo que é a cidade. Nós amamos e odiamos a cidade. No engarrafamento, xingamos no fundo da nossa alma. E na Boa Fest agora, comemorando, louvamos o fato de estarmos aqui vivos, né? Testemunhando a cidade que se movimenta. Mas acho que o livro quer capturar justamente os ritmos interiores. Mas nada melhor como a concretude para representar o que é invisível em nós. Perfeito. E até uma abordagem bem diferente, bem fora da curva, vamos dizer assim, relacionar a uma pessoa, relacionar um ser humano com uma cidade. Queria saber como que surgiu essa ideia de fazer essa relação. Esse poema, Se Fôssemos Cidades, que é um poema título, né? É o terceiro poema que há na obra. Nasceu em Petrópolis, eu me lembro que foi em uma madrugada. E eu pensei como aqui na cidade eu pude acessar várias pessoas e me ver desafiado a refazer a vida em muitos aspectos e sair dessa zona de conforto. E eu pensei justamente nisso, como queremos apresentar o nosso lado luminoso quando alguém nos adentra. E cada cidade tem uma característica irrepetível. Por mais que você ame Petrópolis, não há como, em qualquer outro lugar do mundo, encontrar a mesma realidade. E da mesma forma, somos assim como pessoas. E eu digo isso, quando você cria, o poeta precisa ser fiel a uma percepção. E o primeiro verso, segundo Rimbaud, esse poeta francês simbolista, vem de Deus, vem do além, vem de um lugar. E o primeiro poema é: se nos víssemos cada qual como cidades. Aí nasceu o restante. Perfeito. Foi então uma viradinha de chave que aí permitiu um fio que permitiu foi que me tudo levando. Isso fosse tudo costurado, né? Como você disse, fio, e costurasse todo esse livro. E como você disse, esse é o título do terceiro poema do livro, é o título do livro, mas é o título especificamente de um dos poemas. Sim. E quais são as outras obras, os outros temas que são abordados durante essa obra? Uma excelente pergunta, porque eu vejo um livro de poesia como uma grande galeria. Ou seja, cada quadro é uma obra por si própria. Você pode ficar a tarde inteira em um quadro só e vai ter uma história naquele flash. Agora, uma página é isso que eu gosto de dizer, um verso pode conter um universo. Mas nesse sentido, eu acho que a obra abarca metalinguagem, poemas lírico-amorosos, mas com uma veste contemporânea, não aquele amor puramente idealizado, com suas frustrações, com seus realismos, justamente como há na cidade. Eu também falo sobre o Rio de Janeiro, há uma seção chamada Saudades Cariocas, e que eu descrevo até uma experiência de assalto, que foi muito inusitada, porque acabou que não levaram meu pertence, porque trincou a tela. Eu sofri um desmaio, uma concussão, e um dos assaltantes pegou o celular trincado e colocou sobre meu peito, como se fosse um defunto, e a pessoa colocando uma flor com muita gentileza. E há também muita transcendência, acho que essa questão de encontrar o espírito dentro do corpo e ver como na vida temos os impasses e em meio a isso precisamos encontrar esses refrescos que eu acho que a poesia nos habilita. E até um ponto interessante, é uma história bem inusitada, inclusive dessa questão do assalto,
mas um ponto que você já havia comentado, mas é importante a gente destacar. Os poemas especificamente, tratam de vivências suas. Sim. Então, traz todo um aspecto diferente do comum, não é mesmo? Eu concordo com você, porque há duas classes de poetas que embarcam no imaginário, na fantasia, no surrealismo, e outros que são muito arraigados na carne, o que passa pelo corpo. E é retrabalhado pela poesia. E há uma poeta que muito me influencia, Adélia Prado, que é muito vista como a poeta do cotidiano. Ela diz, o que nós temos, se não cotidiano? E algo importante de dizer que a poesia não é uma fantasia, ela atravessa a realidade, mas vai além, ela apresenta possibilidades também. E eu acho que a poesia reinventa a linguagem e a partir da linguagem mostra novas lupas por meio das quais conseguimos reacessar o mundo por outros ângulos. Então concordo com você, não é tão óbvio assim. É um ponto interessante de a gente destacar porque não necessariamente é uma questão inovadora, mas que ainda assim não é sempre que a gente acompanha um livro de poesias e vão ter apenas experiências próprias. Então eu achei importante destacar. E agora, para a gente aí poder finalizando a nossa conversa, André, eu queria que você... É tão rápido, né? Exatamente, o tempo passa voando. Mas eu queria que você falasse um pouco justamente sobre o evento de lançamento, que vai ser, como você já disse, como eu já destaquei, aqui no município de Petrópolis. Excelente. Então, neste sábado, às 17 horas, na casa de Cláudio de Souza, graças à Academia Petropolitana de Letras, a qual muito agradeço, faremos um lançamento antes com uma mesa, bate-papo, com o professor Leandro Garcia e a ilustradora Natália Falati. E depois haverá a leitura de poemas, que acho que é uma experiência importante, né? Sentir o poema no som, na voz, tornar algo vivo, né? E após isso, uma sessão de autógrafos aqui. Eu queria até mostrar a capa. Uma capa interessantíssima, inclusive bem E diferente. essa ilustração, eu queria até comentar isso, é do artista Matthew Kuzik, que mora em Nova York. E ele muito gentilmente cedeu a obra dele, que conversa tanto com o título. Então, é um prazer estar aqui e divulgar poesia. Leiam poesia. Eu acho que poesia é justamente a ferramenta para melhor viver, né? Em todos os cenários, no luto, nas dificuldades, nas alegrias. Perfeito, André. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar com você sobre esse novo lançamento, também sobre a sua carreira. E, é claro, desejo muito sucesso nesse evento do sábado. Muito obrigado, um prazer. Obrigado, prazer receber. Obrigado por ter me recebido e espero por vocês lá. Perfeito, gente. Com esse convite, eu encerro as nossas informações da nossa entrevista de hoje. E muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.